Olá, querido, é uma alegria estar aqui pensando mais uma vez na célula, e hoje a célula é muito interessante porque nos dá uma chave prática para uma multiplicação e um movimento necessário da igreja. 1 Coríntios capítulo 9. Depois do Paulo falar nos primeiros versículos sobre o sustento do ministério, o direito desse sustento, ele fala do porquê ele abdica, porque ele não quer de forma alguma permitir que isso possa deixar em xeque o motivo que ele tem no coração para pregar o evangelho, que é o dever. Porém, logo depois, Paulo começa a explicar qual é o método do seu evangelismo. O que Paulo faz para alcançar o perdido? Um dos maiores evangelistas do Novo Testamento está lhe deixando uma chave, está lhe deixando uma dica. E a dica, quem sabe, é construir pontes. A dica, quem sabe, é deixar a minha área de conforto, o meu lugar de conforto, o lugar onde eu me sinto melhor religiosamente. Quem sabe as companhias que eu me sinto mais confortável espiritualmente, e quem sabe me mover. O apóstolo Paulo, assim como foi o título da mensagem nesse domingo, tornei-me tudo para com todos. Esse foi o método usado pelo apóstolo Paulo. Ele diz: eu me fiz judeu para com os judeus, para alcançar, para ganhar alguns judeus. Eu me fiz gentil ou sem lei para os que não têm lei, para ver se eu conseguia alcançar algum desses que não têm lei. E ele disse: eu me fiz de fraco para com os fracos, para ver se eu alcançava um grupo de fracos. Esse texto pode ser mal interpretado se nós pensarmos que isso está dando um abono para algum tipo de fraqueza ou recaída espiritual. Estou me fazendo de fraco para com os fracos. Mas Paulo não estava jamais usando isso, porque por mais que Paulo fosse flexível nos costumes, ele era irredutível na mensagem. Você pode perguntar: até onde devemos ir como igreja? Qual é o limite? E o limite são os valores morais, o limite são os nossos padrões e as verdades que nós recebemos de Cristo Jesus. E isso não se altera, mas tudo aquilo que diz respeito a costumes, tudo aquilo que diz respeito a hábitos, tudo aquilo que diz respeito a gestos ou a jeitos, nós podemos abdicar quando o propósito é alcançarmos aquele que ainda não conheceu Jesus. E aqui nós podemos pensar o que nós podemos fazer através do evangelho ou através dos hábitos que nós temos, vocabulários que nós temos como crentes ou como igreja, que às vezes podem, ao invés de criar uma ponte, criar uma barreira com aquelas pessoas que nós queremos alcançar e podemos alcançar. E quem sabe é isso que o apóstolo Paulo diz: não que o mundo venha para a igreja, mas que a igreja possa sair da sua área de conforto das quatro paredes. E assim como foi deixado na grande comissão, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Vão a Jerusalém, vão a Judeia, vão a Samaria. E quem sabe é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele foi um grande evangelista, viajou naquela região toda para pregar o evangelho. Em cada lugar que ele ia, ele marcava a presença naquele lugar. Assim como nós temos hoje o exemplo de muitos missionários que saem da sua terra e passam por todo um processo de adaptação cultural, inclusive de língua e de idioma, de hábitos, abdicam dos seus hábitos, da sua zona de conforto, quem sabe dos seus projetos pessoais, para pregar do amor de Jesus, quem sabe para outras nações, povos que falam outras línguas, e quem sabe esse é um grande exemplo, que pode ser trazido na prática para mim e para você, que quem sabe vamos ter que abdicar de algumas coisas menores, mas sair do conforto da nossa realidade. E como eu disse no final da ministração, para nós alcançarmos a nossa cidade para Jesus, os nossos amigos para Jesus, quem sabe a igreja vai precisar sujar os pés. Para tirar alguém da lama, quem sabe a gente vai precisar pisar na lama, jamais abdicando da verdade, dos nossos valores morais. Mas quem sabe vai requerer um pouco de esforço de cada um. Que Deus te abençoe nessa tarefa. Que Deus me abençoe nessa tarefa e que possamos nesse tempo mais do que nunca encontrarmos estratégias para sairmos do nosso lugar, irmos até Jerusalém, até a Judeia, até os nossos vizinhos, até pessoas que professam outras religiões e encontrarmos com elas olho no olho e chegarmos no mesmo patamar e quem sabe baixarmos até a fraqueza daqueles que ainda não estão abertos para o evangelho. E depois que conseguirmos uma porta aberta, que possamos falar do Evangelho de Cristo. Assim Paulo fez, para ter a simpatia dos judeus,
ele praticou alguns rituais judaicos. Para ter a simpatia dos gentios, ele abdicou de alguns rituais judaicos. E para ter a simpatia do fraco, daquele que ainda não tem concepção e maturidade, Paulo se abaixa e vai até eles e fala na simplicidade para que o evangelho encontrasse espaço no coração. Esse é o seu desafio e esse é o meu desafio. Que Deus os abençoe.